Vocês estão felizes mesmo, irmão, nessa noite? Porque eu estou muito feliz nessa noite, amém? Que assim, Deus me deu mais uma oportunidade, mais um fôlego de vida. Permitiu que eu deitasse, que eu me levantasse. Porque é como meu pai espiritual sempre tem fala, e a palavra também ela fala, que esse corpo nosso ele é pesado. Mas quando o Espírito Santo ele sopra o fôlego de vida, ele nos dá uma oportunidade de a gente estar mais um dia de pé. Então eu creio que você passou o seu dia, você trabalhou, você sorriu, você se alimentou, você brincou. Mas esse momento é um momento de adoração. É um momento de você se desprender de tudo isso e vir entregar o seu melhor para Deus, amém? Assim como a pastora falou aqui, dá o seu melhor. Assim como aquela mulher derramou um bálsamo sobre a cabeça de Jesus, os céus esperam isso de você essa noite, irmão. Você crê nisso? Crê mesmo? Então diga assim comigo: Pai, continua falando comigo, porque eu, nessa noite, quero sair daqui girando uma chave para a porta do meu propósito. Vocês creem nisso? Amém? Então eu quero que vocês abram comigo, irmãos. Lá no Evangelho, lá nas cartas de Atos. Atos dos Apóstolos. A gente vai estar vendo aí o capítulo 2. É algo muito interessante aí. Atos capítulo 2, vamos estar lendo aí do 37 até o 47. Enquanto vocês acham, eu quero estar se liberando uma unção de alegria no seu coração. Não sei como você entrou aqui nessa noite. Quero estar se liberando também uma unção de alegria no coração de cada um que está nos assistindo em casa, em nome de Jesus. E eu creio que Deus também vai falar poderosamente com você que está aí no canal nos acompanhando, amém? Eu creio que chaves serão giradas, que sua casa será abençoada poderosamente nessa noite. Todos acharam? Então vamos junto? E vai dizer assim, ó: ouvindo eles isto, compungaram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizada em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão de longe, e tantos quanto Deus, nosso Senhor, os chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e o exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha a sua necessidade. E perseveraram unânime todos os dias no templo, no partir do pão, em casa comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de quê, irmãos? Aqueles que haviam de quê? Amém? Poder sentar em nome de Jesus? Pai, em nome de Jesus eu quero te louvar, Senhor, te agradecer pela tua palavra, Pai, que ela é boa, perfeita e agradável. Então nessa noite, Pai, eu quero te dizer, fica à vontade nesse ambiente, como a pastora Jauru, minha mãezona já liberou aqui nesse ambiente. Eu quero dizer que eu estou totalmente disponível, Senhor, que eu possa diminuir, ó Pai, o Senhor crescer na minha vida, que eu seja apenas um tubo nessa noite, e que palavra seja liberada dos altos céus nesse momento, Pai, para que portas sejam abertas aqui nesse ambiente, chave seja girada e pessoas sejam curadas. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Essa é uma passagem bem conhecida. O meu pai já ministrou aqui algumas vezes, eu já ministrei aqui uma vez. Aí acho que foi em 2020 que eu ministrei essa passagem, mas Deus ele me trouxe algo para ministrar aqui nessa noite. E quando a gente para estudar ou para ver a igreja de Atos dos Apóstolos, irmão, essa igreja era uma igreja que ela crescia, que ela se desenvolvia e que ela expandia o reino de Deus, né? Quando a gente para analisar ou para pegar a história de lá dessa galera lá,
você vai ver que o próprio império, ele pega o cristianismo como base, né, como uma porta de escape ali. Por quê? Porque devido ao governo de Roma, esse povo já estava muito descontente com a opressão que eles viviam ali. E começou a haver muitas revoltas, muitas pessoas ali se levantar contra esse governo. E o que esse governo fez? Ele pega essa lei, né, ou seja, esta religião que o pessoal estava vivendo ali, que era o cristianismo, e adota como única religião. A gente vai parar para ver, irmãos, que o imperador, ele acaba tornando o cristianismo como uma religião única do império. E o próprio Constantino, a história vai dizer que numa dessas guerras que ele vai dizer que ele teve uma visão de Deus, onde Deus dava uma vitória para ele, e a história diz que ele foi para essa guerra e ele venceu. E quando ele volta dessa guerra, ele se converte ao Deus ou ao Jesus dos hebreus, dos judeus. E ele passa agora a ser um cristão. Então essa igreja aqui era uma igreja que ela estava prevalecendo nos seus dias. E sobre o que você quer falar nessa noite, diácono? Eu quero falar sobre o impacto dessa igreja. Você vê que a igreja de Atos, irmãos, ela impactou nos seus dias. Por quê? Porque foi algo que aquilo que Jesus liberou sobre a vida dos apóstolos, eles colocaram dentro de si e disse: a gente também vai viver nessa mesma pegada. No mesma coisa que Jesus liberou sobre as nossas vidas, nessa mesma unção, essa mesma liberalidade do Espírito, nós vamos viver. Ou seja, eles decidiram impactar assim como Jesus impactou. Vocês estão comigo? Então a gente vai aprender algumas coisas nessa noite, né? Só que essa igreja, ela vai dizer que ela começa com 120 irmãos. Por quê? Porque quando Jesus fala ali, ó, vai para Jerusalém, ao qual o meu Espírito vai ser derramado sobre vocês, e vocês serão revestidos de poder, a Bíblia diz que não foram só 120, mas 520 homens foram para aquele quarto ali, para aquela sala fechada. Só que, ao longo dos dias se passando, nem todos continuaram a perseverar, ou seja, alguns desses homens começaram agora a perder o impacto daquilo que Jesus causou. Só que os 120 não. 120 eles não desistiram, porque eles estavam dentro dele uma palavra viva, impactante, a qual o mestre deixou. E aí vai dizer que essa igreja então começa com 120 pessoas. Só que aqui onde a gente acabou de ler, irmão, se você pegar o início desse capítulo para estudar, você vai ver que quando Pedro está pregando aqui, 3.000 almas se convertem ali por causa da pregação de Pedro. Logo mais para frente, capítulo 3, capítulo 4 em diante, vai dizer que 7.000 almas se converteu. E mais para frente um pouquinho, você vai ver que esse livro vai dizer assim, ó, e já não podiam se contar da multidão que era os convertidos. Então, olha o impacto que essa igreja está conseguindo causar nesses dias, ou seja, nos dias daquela geração. Vocês estão comigo? Amém. Agora, o que é que fez, diácono, nessa igreja, então, ser tão impactante nos seus dias? Então, a gente vai começar a aprender algumas coisas aqui. E a primeira coisa aqui, que fez com que essa igreja fosse impactante nos seus dias, era a comunhão. Então, a Bíblia vai dizer que eles tinham uma comunhão. Que comunhão era essa? Eles estavam sempre um próximo do outro. Eles estavam indo um sempre à casa do outro. Eles se preocupavam com os outros. No culto, não era um culto onde eles chegavam, irmão, e muitas das vezes estava um irmão que nem a paz do Senhor para o outro dava, não. Era um culto aonde eles chegavam, eles olhavam nos olhos do outro e davam aquele shalom. Eles pegavam o que tinha dentro dele e conseguiam colocar dentro do seu irmão. É por isso que a Bíblia vai dizer, a história vai dizer que todas as pessoas que chegavam naquele ambiente, elas conseguiam cair na graça. Por quê? Porque havia uma comunhão no meio desse povo. Só que essa comunhão não era uma comunhão comum, né? Era uma comunhão que no grego se pronuncia como koinonia. E o que é isso, diácono? Ligação. Essa comunhão que eles tinham eram tão interligados um com o outro, que era alguém que dizia assim, ó, se o meu irmão chegasse mal, eu já sentia só por causa do semblante. Porque não era aquela pessoa que sentavam do lado um do outro e nem se olhavam, não. Eles tinham tão interligados um com o outro, se alguém chegasse mal, só de olhar para os olhos já sabia, meu irmão está mal. Então terminava o culto ali, aqueles irmãos procuravam logo saber, o que está acontecendo, por que você está assim? Então havia essa ligação forte naquela igreja. Ou seja, é alguém que estava longe, mas estava presente. Vamos lá. Quem aqui tem um filho ou uma filha, né? A mãe que tem o seu filho ou uma filha, que ela é bem ligada um com o outro. Porque tem pais que têm mais de um filho, mas geralmente sempre tem aquele filho que ele é mais ligado com o seu pai. E muitas das vezes esse filho, ele pode estar longe, mas todos os dias a mãe faz o quê? Ela liga para ele, para saber, chega no final do dia aí, como é que tá, como foi seu dia.
E se ela souber que ele passou mal, que ela passou mal, ela dá um jeito de vir bater aqui. Ela pode estar longe, mas ela é presente, ou seja, comunhão. Isso é ligação. Vocês estão aí? Amém. Então tem pessoas, irmão, que muitas das vezes ela passa no ambiente e nem a paz do Senhor ela libera, nem um shalom ela libera, né? Então que comunhão ela vai ter com o irmão? Como ela vai poder saber se seu irmão está bem ou não? Se muitas das vezes um algo simples, um algo comum, ela muitas vezes não consegue nem fazer. Ela não tem essa comunhão com o seu irmão. Como ela vai conseguir ter essa ligação para viver esse impacto que essa igreja de Atos viveu? Então vamos lá. E perde a oportunidade de ser, né, ou de viver algo impactante na vida do irmão. Porque essa igreja ela precisa gerar impacto. Ligação, irmão, ela percebe, né, que alguém estava fraco na fé e ela já estava encostando lá para saber o que está acontecendo. Então as pessoas elas não tinham nem tempo de esfriar naquela igreja. Essa igreja ela tinha tanta comunhão, tanta ligação, que os irmãos daquele ambiente eles não tinham nem tempo de esfriar. Porque o irmão já estava logo focado no outro. Comunhão. Vocês estão aí? Segunda coisa que a gente aprende, irmãos, dessa igreja é propósito. Essa igreja era uma igreja de propósito. Por que ela conseguiu ser tão impactante nos seus dias? Porque ela era uma igreja que ela tinha propósito. Primeira coisa, ela tinha o quê? Comunhão. Segunda coisa, ela tinha propósito. Ou seja, ela conseguia levar o povo a Jesus e Jesus a conhecer o povo. Esse era o principal propósito daquela igreja. É por isso que ela foi tão relevante nos seus dias e tão impactante. Porque aquela igreja não estava preocupada, irmão, com os seus propósitos pessoais. A maior preocupação dela era como essas pessoas estão conseguindo ir conhecer Jesus. Porque até então, os apóstolos eles já conheciam Jesus. Eles já tinham tido 3 anos e 6 meses com Jesus. Mas aquilo que eles carregavam agora, eles precisavam ser impactante. Por quê? Porque Jesus não estava mais no cenário. Quem estava no cenário agora era eles. Então, a igreja de Atos precisava que as pessoas conhecessem Jesus através dele. Porque Jesus não estava mais no cenário, sim ou não? Então, como é que eles iam conhecer Jesus para ser impactado pelo aquilo que Jesus fez se Jesus não estava mais no cenário? Então, aquela igreja precisava estar nessa pegada de impacto. Ou seja, vivo aquilo que Jesus fez. Propósito dentro deles precisava estar vivo. Então, eles caíram na graça. Por que eles caíram na graça, irmão? Porque há muito tempo, a religião daquela época ali, eles afastaram as pessoas de Deus. De que forma? Era tanta doutrina, era tanta, muitas das vezes, tantas coisas que eles tinham para que as pessoas se aproximassem de Deus, enquanto, na verdade, quando eles caíram nessa igreja aqui, eles viam algo diferente. Por quê? Se chegasse alguém aleijado, manco, ou alguém com uma enfermidade na igreja religiosa, ele ficava separado da parte. Ele muitas das vezes tinha que ficar no lugar inferior. Mas quando essa galera ela caía nessa igreja aqui de Atos, irmão, eles conseguiam viver uma graça. Por que, diácono, eles conseguiam viver uma graça? Porque a igreja ali, o pregador, o pastor Pedro, ele estava dizendo: ei, querido, vem para aqui andar comigo com Jesus, que eu quero o propósito. Aí quem entrava naquela igreja ali com enfermidade, Pedro curava. Quem entrava muitas das vezes naquela igreja ali, irmãos, manco, Pedro dava uma ordem e aquelas pessoas ali, elas eram saradas. Então essas pessoas elas caíam na graça porque elas viam um propósito diferente daquilo que a religião apresentou. Vocês estão aí? Estão entendendo nessa noite? Isso que acontecia, diácono, gerava impacto. Porque as pessoas nunca tinham vivido aquilo ali e agora elas estavam conseguindo viver algo que elas nunca tinham visto, sobrenatural. Então isso gerava um impacto diante daqueles que entravam naquele lugar. Porque, irmão, a igreja, ela não consegue muitas das vezes, né, impor ou impactar as pessoas como naqueles dias dessa igreja. Vocês querem saber por quê? Por quê, diácono? Porque o propósito está mais condicionado a bens materiais e aquilo que você deseja no seu coração, do que muitas das vezes é levar as pessoas a conhecer a Jesus, como essa igreja de Atos. Por que elas impactavam tanto? Porque o propósito dela, o seu propósito pessoal, elas deixavam para depois. O primeiro propósito delas era: quem entra aqui precisa conhecer Jesus através de mim.
Vocês estão comigo? Então vamos lá, irmão. Então nessa noite você precisa entender que o propósito, né, você está aqui. De que propósito você está aqui? Ou qual propósito você veio aqui nessa noite? Porque se você não entender o seu propósito, você corre o risco de ser mais um, né, sem atingir o alvo. Por quê? Porque você não tem um propósito. E sem propósito, irmão, não tem como gerar um impacto. Toda pessoa que ela não tem um propósito gerado no coração dela, ela não consegue gerar um impacto. Porque se você for parar para analisar todas as pessoas que ela conseguiu gerar um impacto nessa geração, que ela conseguiu gerar um impacto na geração delas, ou naquilo que elas queriam viver, tanto material, né, ou em Cristo Jesus, os grandes avivalistas do século passado, eles precisavam primeiro ter um propósito no coração. Sem propósito, irmão, eles não geravam impacto. E o maior propósito dessa época, desses avivalistas do século passado, não era as suas coisas, mas era fazer com que as pessoas conhecessem verdadeiramente a Jesus. E a terceira coisa que a gente aprende aqui com essa igreja é: eles tinham um propósito, eles tinham comunhão, mas eles também tinham fé. E a fé, ela não é a capacidade de gerar coisas, arrepios, mas a capacidade de gerar vidas para Jesus. Então essa galera aqui dessa igreja, ela não estava condicionada a uma fé, me arrepiei, estou com fé. Não era isso. A fé delas era: eu estou conseguindo fazer com que pessoas, elas consigam conhecer Jesus e se lançar para Jesus. A fé dessas pessoas estava condicionada a isso. Não era disputa, não era muitas das vezes mostrar uma rivalidade, como infelizmente a gente tem visto nos dias atuais. A fé desse povo estava totalmente diferente. Era uma visão focada em Cristo. Porque eu lembro que aqui nesse ministério, né, existia uma parede, hoje a paredezinha está azul, né? Azul bebê está linda. Mas existia uma parede preta aqui, irmãos. E tinha pessoas que passavam por aí e questionavam por causa que a parede era preta. Mas não entendia que isso aí era neurociências. Era algo que você faz no ambiente para que sua mente ela fique mais leve e que você consiga entrar no ambiente e sair entendendo ou compreendendo a palavra que é liberada. Mas olha que muitas das vezes a fé de algumas pessoas no que estava condicionada, mais condicionada a coisas do que o foco principal. E isso acaba trazendo o quê? Uma rivalidade totalmente diferente daquilo que é o que Jesus propôs sobre a fé. Verdade. Porque não importa, irmãos, eu entendo algo. Não importa se a pessoa ela decidiu viver em um ministério ou no outro. Importa que ela conheça a Cristo. Porque Paulo vai dizer lá nas cartas dele assim, ó. Ele vai dizer que havia um povo pregando ali e Paulo diz assim, ó. Por conveniência ou por convertimento, não importa. Importa que Cristo seja anunciado. Vocês estão aí? Então Paulo não estava importando, irmão, se aquelas pessoas que estavam sendo pregadas ali, se não ia ficar no ministério que ele abriu, no ministério que Paulo estava fundando. Não, Paulo queria que as pessoas conhecessem a Jesus. Era por isso que essa igreja de Atos, ela era tão relevante, ela tão impactante nos dias dela. Então a fé dessa igreja, eles não estava condicionada muitas das vezes, né? Ou elas não pediam o livramento na sua perseguição, mas para ser fiéis na tribulação. Ou seja, a fé dessa igreja ela estava tão convicta de quem era Jesus, tão convicta de quem elas eram, que muitas das vezes quando começa uma perseguição ali da igreja de Atos, ela não ora pedindo a Deus para que livre ela. E a gente vai ver isso lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 32 e 33, onde eles vão dizer assim, ó, que eles não estão orando ali pedindo a Deus: Senhor, livra-me desse mal. Não, eles estavam convictos. Ainda que a gente passe por essa tribulação, ainda que a gente perca nossas vidas, importa é que a gente vai servir a Deus. Então, pelas fé, eles rejeitaram até o seu próprio livramento. E o que isso significa, diácono? Arena com leões. Algum de vocês já passaram por isso, irmão? Imagine agora aí. Tente ir comigo nessa geração lá de trás, nessa igreja de Atos aqui, onde está havendo uma perseguição ali, e onde alguém está dizendo assim, ó, pegando você juntamente com seus filhos, seu esposo ou sua esposa, dizendo assim, ó, nega-se Jesus e pega o César e agora coloca no teu coração como Jesus, ou adora esse César, senão você vai ter que ser comido pelos leões. E essa galera entrar aqui na arena de leões e olhar para esse pessoal glorificando, porque era assim que esse povo entrava naquelas arenas. Eles não estavam nem aí se
a família ia ser comida pelos leões, se eles seriam estraçalhados, porque eles sabiam, a fé deles estava condicionada a Jesus. Agora você acha que era fácil? Imagine para um pai e para uma mãe, ter que ver seu filho sendo dilacerado ali por leões. Depois o outro filho, a sua esposa ou a esposa até chegar a sua vez. Que tipo de sentimento ficaria no coração, no seu coração? Mas essa igreja, ela conseguiu impactar com a sua fé. Vocês estão comigo? Então vamos lá. Então o que você tem feito, irmão, para impactar essa geração? Qual é o seu conceito de fé? Qual é o conceito que você tem tido de fé nesses dias? Porque o conceito desse povo aqui, dessa igreja, era Jesus. Ainda que eles perdessem a sua vida. E tem pessoas que muitas das vezes a fé dela está condicionada a algo que ela quer de Deus. E quando ela não recebe, acabou a fé. Quantas pessoas ela vem muitas vezes para um ambiente como esse? E a fé dela, ela diz, não, Deus falou, eu vou receber algo de Deus, eu tenho fé, eu estou presa àquela palavra que a fé é o firme fundamento das coisas. E ela até usa a palavra. Mas assim, quantas das vezes não aconteceu como ele esperava que ia acontecer? E aí agora? Acabou a fé dessa pessoa. Ou quantas pessoas dizem assim, não, eu vou para a igreja porque eu tenho fé em Deus. Que Deus vai converter o meu filho, Deus vai converter o meu esposo, vai converter o meu marido, vai converter a minha esposa, mas assim, às vezes Deus não faz no tempo que aquela pessoa quis. Resultado, o coração dela começa a esfriar. E quantas não desistiram de estar num ambiente como esse? Por quê? A fé dela estava condicionada agora em quem? Em Jesus ou condicionada àquilo que ela queria receber? Então, como uma igreja que ela conseguiu impactar pela sua fé e trazendo para os dias de hoje, se a sua fé não estiver condicionada naquele que foi o autor e o consumador da sua vida, da minha salvação e da sua salvação, você vai conseguir impactar, irmão. Se muitas vezes você diz que tem fé em Deus, mas quando as coisas que você tanto quer não acontecem logo como você queria, a sua fé, ela esfria. E as pessoas muitas vezes que estão olhando para você, você vai conseguir impactar como? Se você é um espelho para essas pessoas, para essa geração, as pessoas têm que ver Jesus através de quem? De você. Porque essa igreja aqui, ela está conseguindo impactar porque as pessoas olhavam para ela e diziam, nossa, que fé é essa? Agora você acha que era fácil? Você vê uma família perder sua família toda ali para a arena de leões porque você não negou a Cristo? Claro que não. Mas diácono, e diante disso aí, o que gerava? Gerava mais fé no coração das pessoas. Porque elas viam que elas não negociavam com a sua fé. Então essa igreja consegue impactar. Outra coisa que a gente aprende aqui com essa igreja, compromisso. Por que essa igreja conseguiu impactar tanto? Porque ela tinha compromisso com o reino de Deus. Obrigado, Deus. Então ela tinha compromisso com o reino de Deus, né? E muitas das vezes a maioria, né, do compromisso ali não era um compromisso com as quatro paredes, era um compromisso com o evangelho. A igreja, para alguns, muitas das vezes, nessa geração, irmão, ela tem se tornado mais um clube do que um lugar de compromisso. Como assim, diácono? Onde muitas das vezes eu só vou no dia que está tudo bem, no dia que está tudo top na minha casa, no dia que está tudo top com minha finança, no dia que está tudo top com minha família, lá eu estou. Mas no momento que as coisas muitas das vezes chegam o dia mal, no dia que muitas das vezes aquilo que eu tanto esperava que acontecesse não aconteceu, eu não quero ir para a igreja, não estou bem, hoje eu não vou lá, hoje não dá para mim, hoje não estou com cabeça para culto, não cabeça para a igreja, e nem lá você vem. Que compromisso é esse, irmão? Para analisar, será que essa igreja que conseguiu impactar aqui de Atos tanto, se ela não tivesse compromisso com o reino de Deus, com aquilo que Jesus liberou sobre a vida deles, eles conseguiriam impactar? Claro que não. Porque as pessoas que estavam olhando para eles agora, diante de um cenário onde o Messias não está mais, estavam dizendo, se eles não têm compromisso, como eu vou entrar nesse lugar para ter? Então, se você quer ser uma igreja nesses dias para impactar essa geração, você precisa ter compromisso, independente do dia. Amém? Porque quando você serve, cumprindo o seu compromisso, você não se importa ou não se preocupa com o que os outros estão fazendo. Porque João Batista vai dizer assim, onde um discípulo dele chega e diz, João, tem um lá que está batizando as pessoas também. Aí João vai dizer assim, importa que ele cresça e que eu diminua, porque aquilo que eu tinha que te fazer, eu já cumpri.
Ou seja, João entendeu, o meu compromisso já está feito. Trazendo para aqui, para os dias de hoje, irmão, a gente precisa entender algo, porque muitas das vezes a gente está tão preocupado com o que as pessoas vão achar, o que as pessoas vão falar, e você deixa de estar no seu compromisso. Olha quanto muitas das vezes as pessoas elas são confrontadas, né? Ela não entende. Eu estou sendo confrontada, aí muitas vezes eu não quero fazer aquilo que me foi comprometido a fazer. Mas vem cá, você está fazendo para mostrar alguém ou porque você tem um compromisso com o reino de Deus? A gente precisa compreender isso nesses dias. Porque tem gente deixando o compromisso, irmão, porque muitas das vezes alguém falou mal dela. Aí alguém fala mal dessa pessoa, ela diz, não quero mais saber de igreja, hoje nem lá eu vou. Mas você tem um compromisso com quem? Com as quatro paredes? Com um pastor? Com a pastora da igreja? Com isso também. Mas muito mais você tem um compromisso com o reino de Deus. Porque olha bem para cá. Tem vezes que você nem pesa. Ela não para pesar. Quem é você? E quem é essa pessoa que está falando mal de você? Porque às vezes você tem que parar para pesar, irmão. Às vezes essa pessoa ela não está fazendo nada do que você está fazendo. Sabe por quê? Você não trabalhou hoje? Você não está cansado? Tem pessoas que até abrindo a boca, tá? Será que minha pregação está ruim, irmão? Acho que não, né? Mas, olha bem para cá. Você não trabalhou hoje, mas você não se esforçou para estar aqui nesse ambiente? Sim ou não? Você poderia estar em casa, mas você disse, eu vou lá porque eu quero ouvir uma palavra de Deus. Então por que você paralisa quando alguém fala de você, irmão? Por que você paralisa quando essa pessoa que muitas vezes não está nem vivendo, ou pagando um preço pelaquilo que você está vivendo um compromisso? E aí você nem pesa, você fica mal e para de viver aquilo que Deus te chamou para viver. Vocês estão aí? Então você precisa entender nesses dias. Senão você vai ser alguém que vira e mexe, você está paralisando pelas críticas, por pessoas que nem vivem o que você está vivendo e você não pesa, e você deixa de viver um compromisso diante daquele que te chamou para viver. Eu lembro que algumas vezes, já vim ministrar aqui, eu lembro que uma vez que eu estava com o ouvido tão dolorido, eu liguei para o meu pai e disse, meu pai, não vou ministrar lá hoje não. Estou aqui ruim, estou aqui mal, tinha acabado de chegar do morro. Sol escaldante. E aí, irmão, vim aqui para pregar a noite ainda, o ouvido. Aí ele disse, oxê, eu não quero nem saber, né? Tu que está escalado hoje, tu vai pregar. E aí eu vim. Mas depois eu entendi e fui aprendendo com ele, porque muitas das vezes também ele já deixou a filha dele de um ano e pouco, queimando de febre em casa, para pregar. E não era na igreja, muitas vezes foi em casa de pessoas. E aí eu entendi. Ele disse, meu filho, tu entendeu o que eu fiz ali? Eu disse, entendi, compromisso. Então quando você tem compromisso, irmão, você não vai se importar muitas das vezes. Tem coisas que aos olhos de pessoas não vai compreender. Vai dizer, oxi, a pessoa fazer isso, deixar muitas vezes sua família em casa. Mas você entendeu uma coisa, compromisso. Quando você tem compromisso com o reino de Deus, você não vai pesar muitas vezes que as pessoas falam, que as pessoas criticam. Você vai dizer, eu tenho primeiramente um compromisso com o reino de Deus. Por quê? Isso gera impacto. É por isso que essa igreja de Atos ela gerava tanto impacto com aquela geração. Porque as pessoas olhavam para ali e viam um compromisso. Via Pedro compromissado, via Tiago compromissado, via os apóstolos no ambiente compromissado. Vocês não viam os apóstolos ali com crise, porque Pedro estava sendo um líder da igreja. Você não via João entrar em crise, porque Tiago foi escalado para pregar. Não, eles entendiam compromisso. Vocês estão aí? Amém. Outra coisa que a gente aprende com essa igreja de Atos: liberdade ao Espírito Santo. Então essa igreja, ela tinha uma liberdade pelo Espírito Santo. Ou seja, as pessoas que entravam naquele ambiente, a Bíblia vai dizer que os apóstolos faziam prodígios e milagres. Ou seja, mas era por eles? Não, era por aquele que estava dentro dele, o Espírito Santo de Deus. Ou seja, aquilo que eles carregavam. Então, essa igreja ela tinha liberdade ao Espírito Santo. É por isso que ela foi tão impactante nos dias dela. Só que muitas das vezes a gente para analisar e essa liberdade ela foi perdida em alguns lugares, por algumas pessoas, por alguns ministérios. Por quê? O Espírito Santo ele não tem mais liberdade de fazer aquilo que ele queria fazer. Se ele desejar, muitas das vezes, libertar alguém ou curar uma pessoa, ele não pode. Por que ele não pode? Porque muitas vezes as pessoas estão com pressa de ir para casa, né? Ela está doida porque o pregador termine logo a mensagem, porque ela tem um compromisso em casa. Então muitas vezes o Espírito Santo ele não tem a liberdade ali de ali curar alguém. Porque, irmãos, quantas das vezes a gente não viveu essa experiência aqui, eu tiro por mim. Eu lembro que uma vez meu pai ministrando aqui, e foi uma ministração bem mestral, apesar que o meu pai ele é bem para frente, bem... aquela pregação evangelística, né? Ele corre, ele pula, ele dá aqueles gritos. Eu acho que vou chegar nesse nível ainda.
Mas assim, o que acontece? Eu lembro que foi uma pregação bem mestral. E no final do culto, quando a gente achou que nada ia acontecer, o Espírito Santo de Deus soprou sobre o ambiente. Foi pessoas caindo, pessoas sendo curadas, pessoas... O resultado disso, diácono, a gente saiu daqui quase meia-noite. Mas ninguém esperava por aquilo ali. Então, o Espírito Santo, quando ele tem liberdade, irmão, no lugar, ele vem e ele consegue impactar. Vocês estão aí? Amém. Outra coisa que a gente para ver com essa igreja de Atos e trazendo para esses dias atuais, muitas das vezes, essa liberdade do Espírito Santo, ele não pode convencer o homem do pecado. Porque hoje em dia está mais fácil você falar de chave de vitória, de prosperidade, do que falar de pecado. E quando você começa a falar de pecado, as pessoas não querem ouvir. Mas vem cá, qual foi o papel do Espírito Santo? Convencer o homem do quê? Da justiça, né? Do juízo e do pecado. Então muitas das vezes o Espírito Santo ele vai falar de pecado sim, porque é a única forma de convencer um homem que ele está em um estágio e que ele precisa sair daquilo ali. Porque se isso não impactar o homem para mostrar que ele está errado, como ele vai sair daquele erro? Vocês estão comigo? Amém. Então é por isso que essa igreja era tão impactante nos dias dela, irmão. E a igreja desses dias, ela precisa entrar nesse lugar, porque se ela não conseguir entrar nesses princípios que essa igreja de Atos viveu, ela não vai conseguir ser relevante e impactante nessa geração. E vai ser mais alguém que vai estar vivendo talvez 5, 6 anos mais, dizendo que está servindo a Jesus, mas não está conseguindo causar impacto nenhum. Aleluia. Ei, Jesus. Então precisamos entrar nesse lugar. Porque a igreja que quer gerar impacto, né, ela precisa ter liberdade pelo Espírito Santo. A música tem que ser boa? Tem. A música tem que ser top. Gil tem que se virar. A palavra tem que ser boa? Tem que ser boa. O pastor é bom, como o pastor sempre fala aqui, o pastor é bom, irmão. Só é meio... dá aqueles trovão de vez em quando, mas o pastor é bom. Mas o Espírito Santo, no final de tudo, ele precisa ter liberdade no ambiente. Se a geração quiser viver como essa igreja de Atos, ser impactante nos dias atuais. Então, diante, irmão, dos impactos que está por vir, diante das coisas que estão por vir, que estão acontecendo no Brasil e no mundo, né, você precisa ser uma igreja que vai gerar um impacto a essa geração. Vocês estão aí? Amém. Porque muitas vezes a igreja ela vem para um ambiente como esse e é como se ela não estivesse compreendendo o que está sendo liberado. Só que se você parar um pouco para analisar seu coração nessa noite, você vai ver que é muito forte. Porque senão você vai estar vivendo a Jesus e um Jesus praticamente morto, porque não consegue gerar impacto em ninguém. Vocês estão aí? Amém. Então, diante dessa igreja daqui de Atos, né, ela não estava preocupada com casa, com chave de carro, mas em gerar no coração das pessoas uma perspectiva eterna. Ela não estava preocupada, irmãos, em gerar no coração das pessoas só bem materiais. Por que elas conseguiram impactar tanto? Porque as pessoas que entravam ali, elas conseguiam gerar uma perspectiva de eternidade. Era por isso que ela impactava tanto. Então tem pessoas que ela vive de 8 a 80. É impressionante como ela consegue viver de 8 a 80 em fração de segundo. Por quê? Porque depende da estação para ela gerar um impacto no coração de alguém. Ela muitas vezes ela está na igreja ali, já viu aquele crente pipoca? Quando ele chega na igreja pegando fogo, e aí pula aí aquela coisa toda, aí no outro dia você encontrou um crente lá na rua, aquele crente murchinho, assim, que você disse, oxê, crente pipoca estava ali ontem, já está assim. Por quê? Porque ele depende da estação para gerar um impacto nas pessoas. Vocês estão aí? Estão comigo? Então que igreja, irmão? Que igreja você está sendo? Ou que impacto você tem conseguido causar nas pessoas esses dias? Porque essa igreja aqui ela está impactando. Aleluia, Jesus. Então, quando a gente para ver em Atos, capítulo 1, versículo 8, o poder do Espírito Santo, né? Ele vai dizer assim, ó, olha comigo aí, capítulo 1, versículo 8, que é interessante isso aí. Estão com a Bíblia aberta ainda, irmãos? Não deu sono não, né? Ó, capítulo 1, versículo 8 vai dizer assim, ó, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis o que aí?
E ser-me-eis testemunha. Então o poder do Espírito Santo, irmão, não é muitas das vezes para as pessoas ganharem status. O poder do Espírito Santo não é para as pessoas muitas das vezes mostrar uma questão de poder. Ele está dizendo para mim ser testemunha. Então, com todo carinho, com todo amor, olha para o irmão que está do salão e pergunta: você tem sido testemunha de Jesus? E o que as pessoas têm visto em você? Porque alguém que testemunha, alguém que está dizendo assim, ó, olha para mim, porque aquilo que eu vi dele, eu também tenho uma capacidade de gerar esse impacto dentro de você. Então, você tem conseguido gerar isso? Você tem conseguido realmente ser uma testemunha de Jesus? Porque essa igreja de Atos aqui, dos apóstolos, eles estão sendo. Eles estão conseguindo gerar dentro das pessoas que entravam ali esse impacto. Amém? Então eu creio, irmãos, que essa geração, ela pode experimentar o que essa igreja experimentou. Mas olha bem para cá, precisa de 3 índices. Querem saber qual? Qual, diácono? Autoridade, poder e coragem. E isso é que a gente não tem visto muito nesses dias. Às vezes as pessoas querem tanto o poder de Deus, mas elas não querem coragem para impactar ou para viver aquilo que elas dizem que vive, para impactar as pessoas que estão próximo dela. Porque quando Jesus ele começa o ministério dele, irmãos, a Bíblia vai dizer que a primeira coisa que aconteceu com Jesus ele foi ser prensado num deserto. Mas logo após que ele volta para a cidade ali de Nazaré, a Bíblia diz que Jesus ele começa a pregar, ele começa a curar, e isso gera um alvoroço ou um impacto diante daquelas pessoas da cidade, ou seja, a ponto de a cidade agora começar a ir atrás de quem? De Jesus. A ponto de as multidões começar a ir atrás de quem? De Jesus, porque as pessoas começavam a olhar para ele e dizer assim: que palavras são essas? Ainda que muitos não olhavam para Jesus como o Filho de Deus, alguns olhavam para ele como o quê? Como um profeta, como um homem usado por Deus. Mas os apóstolos, os discípulos que estavam andando com Jesus, sabiam que ele era Jesus, sabia que ele era o Filho, e ele conseguiu impactar uma geração. Porque lá em João, capítulo 10, versículo 30, ele vai dizer assim, ó: eu e o Pai somos um. Então por isso que ele conseguia impactar tanto aquela geração. Sabe por quê? Porque aquilo que Jesus fazia, ele só fazia por causa do Pai. Porque ele olhava para o Pai e ele fazia. E isso aí gerava um impacto no coração ou na geração daquelas pessoas. Só que em João, mesmo João ainda, capítulo 14, versículo 12, ele vai dizer algo bem interessante. Abre comigo aí, que eu já estou finalizando. Mas antes de finalizar, vamos para João. Todo mundo achou? João 14, versículo 12. Amém? E vai dizer assim, ó: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. Ele vai dizer que fará obras maiores do que essa. Agora, que obras são essas, diácono? Vamos lá. A Bíblia vai dizer que Jesus, aonde ele chegava, ele conseguia curar. Se tinha alguém coxo, ele dava uma ordem e a mão voltava ao normal como a outra. Se estava leprosa, ele dava uma ordem, aquela lepra saía. Agora vem cá, tudo está sendo feito pelo poder da onde? Da palavra, ok? Deus, quando ele fez o mundo, ele criou através do quê? Palavra, e haja. Você é a imagem e semelhança de quem? Então por que nessa geração você não consegue recriar, muitas das vezes, as coisas pelo poder da palavra? Porque imagine, irmão, não está da palavra não, mas eu posso conjecturar. E um pouquinho, como meu pai sempre fala que a mente dele vai um pouco além, eu também tenho minhas loucuras quando eu leio. Imagine aí, alguém está leproso, Jesus dizendo: ei, lepra, saia dele. Jesus está recriando aquela pele ali, pelo poder da palavra. Vocês estão aí? A mão mirrada, ele dizendo: ei, mão, volta ao normal como a outra. Ele está recriando a mão daquele homem, pelo poder da palavra. Aí ele vai dizer assim, ó: e vocês farão obras maiores que as minhas. Ou seja, irmão, tem algo dentro de mim e dentro de você, poderoso nessa geração, para impactar essa geração. Mas a igreja, ela precisa voltar a esses tempos da igreja de Atos.
compreendendo algo poderoso que aconteceu nesses dias e dizendo, nós não podemos mais aceitar, não impactar essa geração. Porque essa igreja, irmão, ela está impactando. Por que ela está impactando? Eu creio que quando as pessoas entravam ali, mancos, aleijados, leprosos, Pedro ali começava a dar uma ordem e as pessoas iam, ó, a mesma coisa que Jesus. Por quê? Capítulo 4 de Atos, ou é o 5, quando eles estão no Pedro e Tiago, está diante do Sinédrio, e aquele Sinédrio olha para aquele homem e diz assim, ó, para de pregar sobre esse homem, senão vocês vão ser presos. Pedro diz assim, ó, importa servir a Deus do que aos homens. Aí tem uma parte que ele diz assim, ó, e viram, e reconheceram que eles andaram com Jesus, porque aqueles homens eram letrados, mas a autoridade, o impacto que eles causou ali, diante daquele Sinédrio que era homem letrado, homem que conhecia as escrituras, disse, esse homem só pode ter andado com Jesus. Então olha bem para cá, irmão, quanto tempo você não tem andado com Jesus? Quantas coisas já foram liberadas sobre a sua vida? E por que você não consegue gerar um impacto diante dessa geração? Porque muitas vezes você tem deixado a sua crise lhe dominar, você tem deixado os medos lhe paralisar, você tem deixado mais as coisas externas, né, ser mais poderosa do que a interna que está dentro de você. Então as pessoas olham para você e vê só mais alguém como via os fariseus. Porque se você parar para analisar, os fariseus também pregavam a palavra. Mas quando olhava para Jesus, dizia, ele não prega como os fariseus, ele prega como alguém que tem autoridade. É por isso que ele impactava, irmão. Então a igreja nesses dias precisa ser uma igreja que vai ter autoridade para impactar, para dizer assim, ó, alguém vai entrar de câncer aqui e vai dizer, em nome de Jesus, vai ser curado. Vai entrar uma pessoa aqui aleijada, irmão, você vai ter coragem de botar a mão e dizer assim, em nome de Jesus, vai ser curada. Isso vai gerar um impacto nessa geração. Não para você se mostrar, não para você se exibir, mas para você dizer assim, ó, nós precisamos ser como essa igreja de Acton, gerar um impacto nessa geração. E você acha que isso não é mais o que Deus quer? Sim, porque eu creio que todos os dias Ele gera no coração dele uma expectativa de mim e de você. Mas muitas das vezes a gente não consegue gerar esse impacto, porque nem a gente mesmo acredita no que está dentro. A gente vem para Jesus, a gente diz que caminha com Jesus, mas a gente para analisar 3, 4, 5 anos. Será que você vai ficar o quê? Mais 3, mais 4, mais 5 anos sentado nesse mesmo lugar, sem conseguir gerar um impacto nas pessoas que estão em sua volta? Eu acho que a igreja precisa, irmão, rever essas questões. Porque, como eu falei, diante das coisas que estão por vir, diante das coisas que estão acontecendo, se você não for alguém para gerar um impacto no coração dessas pessoas, para levar ela até Jesus, você não vai conseguir. Você vai viver mais bom estando um Jesus morto do que um Jesus vivo. Por que essas pessoas caíram na graça quando entraram nessa igreja? Porque elas viam vida ali dentro, né? Aquilo que saía da boca dos apóstolos, aquilo que saía da boca do pastor Pedro, acontecia. A Bíblia vai dizer que até a sombra de Pedro, irmão, curava. Que impacto você quer gerar nesses dias, irmão, nessa geração? Então, quando Deus trouxe essa palavra no meu coração, eu disse, é uma verdade. Porque diante de coisas que já foram profetizadas lá atrás, desde 2017, eu lembro que na época da igrejinha, palavras foram profetizadas, que pessoas entrariam aqui dentro desse ministério, né? Seriam curadas, pessoas cegas voltariam a enxergar, cadeirantes entrariam aqui e voltariam a andar. Mas você acha que Deus vai usar quem? Vai usar as pessoas lá de fora? Eu creio que não. Deus ele quer usar a mim e a você. Mas se nem você acreditar no que está dentro de você, para você dar uma ordem e dizer assim, pelo poder da palavra, não por mim, mas através de Jesus que está dentro de mim, vai acontecer, você não vai conseguir gerar esse impacto, irmão. E o impacto não é para o seu nome ir para o outdoor, o impacto não é para você ganhar status, não. O impacto é para você ganhar esse bairro, o impacto é para você ganhar a cidade de Valença, o impacto é para as pessoas olharem para você e dizer, eu quero Jesus, eu quero esse Jesus, porque ele olhava e dizia assim, ele ainda cura, ele ainda transforma, ele ainda liberta, porque Jesus não está aqui, irmão. Então as pessoas precisam ver esse impacto através de mim e de você. Porque muitas vezes o mundo já está cheio das pessoas falando de Jesus. Mas quem está causando ou gerando um impacto diante das pessoas para poder ver e dizer assim, ó, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Porque olha aí fora, muitas das vezes quando você vê um homem ou uma mulher de Deus sendo usado poderosamente, causando impacto, como as pessoas correm para essas pessoas. Por quê? Porque está trazendo realmente algo de Deus ali. Está vendo Jesus. É por isso que quando Jesus fala assim, ó, e quando você entende o que o salmista vai falar lá no livro de Provérbios, que ele vai dizer assim, que um cordão de 3 dobras, ele é mais poderoso e é mais difícil de se o quê? De se quebrar. Amém? Como assim, diácono? Traduz aí. Quando você entende quem você é em Jesus, o Pai vem e sela. E aí gera um cordão de 3 dobras. E tudo que você falar, tudo que você proferir, tudo que você falar, vai impactar e vai acontecer. Por quê? Porque você sabe quem você é agora. E aí o Pai vem e sela.
Vocês estão aí, irmãos? Então, que Amém. impacto vocês querem causar nesses dias? A igreja precisa sair desse lugar, o lugar de, eu só estou indo para a igreja para bater mais um ponto. Não, irmãos. Chega de você dizer assim, ó, eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus, e não viver experiências grandes como essa igreja de Atos. Vocês estão comigo? Então, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer essa noite. Porque diante de tantas coisas que têm acontecido sendo liberadas aqui, eu disse a Deus, Deus, eu quero ser um que vai impactar essa geração. Eu quero viver algumas experiências. Porque imagine, irmão,